Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10. No Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir junto? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, como você quisesse mesmo. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se puder fechar seus olhos mais uma vez, Pai. Essa é a tua palavra, nós amamos a sua palavra, nós damos lugar de maior importância a ela, Senhor, porque ela é poderosa para transformar a nossa vida, porque a tua palavra viva é o teu verbo, que foi encarnado, mas também foi descrito aqui. Espírito Santo, que o Senhor conduza os nossos corações nessa noite, que o Senhor nos leve para um lugar onde o Senhor deseja, que Espírito Santo, nossos olhos possam estar abertos, a nossa mente alerta, para receber a semente incorruptível da sua palavra em nosso coração, para que ela produza a capacidade máxima dela, para que nós possamos ser feitos cada vez mais à tua imagem, conforme a tua semelhança. Essa é a nossa oração, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o ano de 2025 até aqui já tem sido tão abençoado, e a gente tem tido esse direcionamento de Deus. 2025 é o ano do partir. É o ano do partir porque não há como nossos olhos ser abertos, não tem uma maneira de sermos encontrados em Deus e nos encontrarmos com Deus de uma maneira que nós não vimos e conhecemos ainda, se os olhos não forem abertos. Mas os olhos só serão abertos no partir. No partir não só do pão, porque o partir do pão é só uma representação, é uma figura de linguagem, é um exemplo do que Cristo fez na sua vida. Mas é nós também entregues uns pelos outros, quando sentamos à mesa e nós partilhamos. Toda vez que você partilha, você perde, sabia disso? Naturalmente, toda vez que você partilha, toda vez que você parte, você perde. Você perde algo seu, você deixa de acumular alguma coisa ou reter alguma coisa. E essa é a primazia do Evangelho. Quando a gente ouve a história do filho pródigo, por exemplo, é uma história assim que eu amo essa história porque Jesus estava falando sobre um pai misericordioso e amoroso. E você sabe que quando o filho pródigo volta e o pai o recebe com tanto amor e alegria, o irmão mais velho não quer entrar na festa. O irmão mais velho não quer entrar na festa porque ele está só ocupado com seus afazeres, ele está ocupado com aquilo que ele achava que deveria fazer para receber atenção ou alguma coisa que ele esperava do pai. E é o ensinamento que nós temos ali, de que esse não é o Deus que nós devemos nos relacionar. Porque o irmão mais velho não estava disposto a partir e partilhar da alegria de ter recebido o irmão de volta. Não sei se você sabia, mas fica uma curiosidade, um parênteses a respeito dessa mensagem, dessa parábola, mas no tempo de Jesus, as heranças elas não eram divididas por igual para os filhos. A lei dizia que o filho mais velho deveria receber uma porção dobrada da herança. Significa que se eram 2 irmãos, um irmão recebeu 3/4 e outro irmão recebeu 1/4. Mais ou menos isso, não chega a ser o dobro. Esse cálculo não está muito bom. Mas vocês entenderam que o irmão mais velho ele recebe o dobro, né? Uma porção dobrada. E os outros irmãos repartilhavam o restante. Eu sempre pergunto, quando eu leio, a coisa que mais me assombra nessa história é que o pai estava feliz na festa. Mas de repente agora ele sai. O que poderia entristecer um pai que estava alegre do seu filho, que estava morto e agora está vivo, fazer com que ele saia da celebração e ele se entristeça? Um outro irmão que não sabe partilhar a alegria, que não sabe abrir mão de algo seu para que a mesa possa estar posta e cheia. Esse é o princípio do ano do partir, que nós nos esvaziemos para que sejamos cheios de Deus e partilhemos a nossa vida uns com os outros. Glória a Deus. Jesus
Em Mateus, no capítulo 6, na oração modelo que nós chamamos, foi intitulada de Pai Nosso, fala sobre o princípio de como deveria ser a oração de um filho de Deus. E Jesus diz nessa oração modelo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se Jesus nos ensinou a pedir para o Pai que a vontade dele seja feita na terra como é no céu, a gente deveria se perguntar como é a vontade de Deus no céu. Porque se a gente não entender qual é a vontade de Deus no céu, a gente não tem como manifestar a vontade dele na terra. A vontade de Deus no céu, e a gente percebe que o reino de Deus, ele é caracterizado por uma coisa. O reino de Deus é caracterizado por justiça e equidade. Quando os salmos, tem alguns salmos proféticos a respeito do Messias, e até o Novo Testamento, em Hebreus, traz referência a isso. Ele diz, acerca do Filho, ele falou coisas diferentes de toda a criação. E acerca do Filho ele disse: teu trono, ó Deus, subsiste e permanece para sempre. Cetro de equidade e justiça é o cetro do seu reino. Se a gente pudesse ter um vislumbre da glória de Deus e da eternidade, a gente poderia dizer que ele é santo, mas que o reinado dele é justo e equidade. A igreja de Jesus deveria viver o mesmo na terra. Porque a igreja de Jesus é a manifestação do que seria esse reino vindouro. Você lembra muito bem, foi ano passado o reino? Não, retrasado. No retrasado, quem lembra do reino? Levanta a mão aí. No ano retrasado do reino, nós falamos sobre esse paradoxo do reino que virá, que é, mas ainda será. Ou seja, um reino que dentro de nós já está existindo como embaixadores, a palavra de Deus diz, como precursores, como cartas vivas, nós manifestamos e anunciamos esse reino vindouro, que virá na sua totalidade, quando Cristo vier em glória. Significa que a pergunta que nós temos que fazer é: no reino de Deus, que existe justiça e equidade, existe famintos? Existe famintos no reino de Deus? Não. Existe famintos, eu digo, de necessidade de comida, existe no reino de Deus? Existe pobre no reino de Deus? Não existe no reino de Deus carências e ausências. Não existe dor, não existe choro. Então a igreja, ela vem manifestar e ser, sabe o quê? O refrigério para essa terra. Ela vem ser a manifestação da virtude do caráter de Deus. Sabe que Jesus, quando está pregando, ele repreende os fariseus e ele repreende os doutores da lei, os religiosos da época. Quando ele está sentado com pecadores e publicanos comendo, e de repente ele chega e fala assim: por que o mestre de vocês senta com pessoas que não são dignas de serem sentadas juntas? E Jesus, ele fala: olha, vocês não entendem que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim para salvar os perdidos. Aleluia, glória a Deus por isso. E Jesus continua dizendo no capítulo 9, no versículo 13: vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Quando Jesus fala essa palavra, vão e aprendam o que significa, ele faz referência a algo que foi escrito no Velho Testamento. Quero misericórdia e não sacrifício. Jesus estava citando Oséias capítulo 6 e versículo 6. Oséias capítulo 6 e versículo 6 diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus. Repete comigo: conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Jesus está fazendo referência a Oséias e Deus está repreendendo o povo dele no tempo de Oséias. Se você estudar o contexto do tempo de Oséias, você vai perceber que no contexto do profeta Oséias, o povo de Israel, um profeta que foi do reino do norte, eles estavam em grande abundância e prosperidade como nação. Mas quando você lê o livro de Oséias, você vai perceber que era uma geração que estava próspera de recursos e dinheiro e abundância, mas estava escassa de justiça e equidade. Existia suborno, existia balanças com 2 pesos e 2 medidas, existia carência de ajudar o necessitado, o pobre, a viúva, o estrangeiro, o órfão, e Deus repreende eles dizendo: vocês não entenderam que eu quero misericórdia e não sacrifício. E era um momento no tempo de Oséias em que eles estavam extremamente religiosamente gospel.
Eles estavam oferecendo sacrifícios, eles estavam entregando holocaustos ao Senhor. E de repente, quando se levanta Oséias e Deus dá a Oséias a missão de casar com uma meretriz, para que pudesse ensinar, como representando como o povo estava se prostituindo, mas mesmo assim Deus estava amando e chamando aquele povo para ser só seu, e eles estavam adulterando. O profeta se torna a palavra de Deus. Ele se torna a personificação do que Deus queria falar com Israel. Vocês estão oferecendo holocaustos e sacrifícios, religiosamente vivendo bem, mas eu não me agrado com isso. Eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Religiosos sem misericórdia. Nós falamos num dos sábados sobre misericórdia como uma prática progressiva da graça, piedade, lembram disso? A piedade de adquirir em nós no caminho sermos piedosos, que a piedade ela é manifestada na misericórdia. Jesus está falando mesmo para aqueles fariseus, vocês precisam entender o que o povo não entendeu no tempo de Oséias. Que Deus não se agrada com sacrifícios, Deus se agrada com misericórdia. E sabe o que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia, miserius cardia, a união de duas palavras, envolve tanto coração quanto miséria. Significa colocar o seu coração na miséria do outro. Colocar o seu coração na necessidade do que o outro está vivendo ou padecendo. Sabe, vocês já sabem, eu já falei repetidamente, que um dos versículos que mais me trazem temor na palavra de Deus é Mateus capítulo 7. Porque em Mateus capítulo 7, no versículo 21 e 22, a palavra de Deus diz que Jesus fala: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Estão comigo ainda? Mas somente aquele que faz a vontade. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é no céu. Só quem faz a vontade de Deus entra no reino dos céus. E agora Jesus vai dizer, porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim os que praticam maldade. A pergunta que eu poderia fazer para Jesus é: não é vontade de Deus expulsar demônio? Não é vontade de Deus curar enfermo? Não é vontade de Deus fazer maravilha? Ele está dizendo: nem todo que diz sim o Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E agora ele dá um exemplo de pessoas que diziam fazer algo que ele não questiona que não fizeram. Ele não diz: é mentira, vocês não fizeram. Ele não diz: não vem com essa conversa porque vocês estão tentando me enganar. Não. Jesus de nenhuma maneira diz que naquele dia irá desmentir as obras deles. O que Jesus vai dizer é: apesar de tudo isso, eu não conheço você. Ou eu não fui conhecido por você. Cara, isso é muito forte. Porque não é poucos, não é alguns. Jesus fala muitos. E sabe o que significa no original grego esse muitos? Muitos. Eu lembro que, meditando sobre a palavra de Deus, eu perguntei para o Senhor: Senhor, se o teu reino é de justiça e equidade, se só entra no seu reino quem faz a sua vontade e obedece os seus mandamentos, como filhos de Deus nós estamos manifestando a vontade sua? Por apenas ritos religiosos? Naquela época era oferecer holocaustos e sacrifícios. Hoje talvez é vir bater o cartão na igreja. Levantar a mão na hora do louvor, bater palma quando o pastor pede, repetir quando ele fala: olha para o seu irmão que está ao seu lado. Dízimo, oferta. O mínimo do mínimo. Qual é o mínimo do mínimo para ser membro desse clube de Jesus? E o que Jesus está dizendo é: vocês não entenderam o que eu quero de verdade. Misericórdia e não sacrifício. Vocês estão comigo? É por isso que quando alguém vem e fala: nossa, eu queria tanto que Deus me usasse. Eu falo: é mesmo, querido? Queria que Deus te usasse? Pois é, eu tenho uma palavra profética desde que eu era pequenininho, que eu seria conferencista internacional. E eu viajaria para as nações.
E eu falo, poxa, querido, glória a Deus, que legal que isso aconteça. Mas deixa eu te falar, nem isso é garantia que você está fazendo a vontade dele. Você fala, Rafa, como fazemos a vontade de Cristo? Bom, termos o coração de Cristo vai evidenciar que nós fazemos a vontade de Cristo. Olhar como Jesus olha, se importar como Jesus se importa. A pergunta que eu faço na minha meditação é, quando foi a última vez que você derramou lágrimas na presença do Senhor, sentindo misericórdia? Às vezes as pessoas falam, Rafa, para você é fácil, você é pastor, você trabalha com isso. Eu falo, é verdade, eu trabalho com isso. Amanhã tem 5 cultos, e eu tenho que estar nos 5 cultos. Mas não tem um dos 5 cultos que eu não olho para frente e vejo pessoas rendidas a Cristo, que o meu coração se quebranta, eu me emociono e falo, Jesus, o seu amor é maravilhoso, a sua graça é incomparável. Você está salvando, transformando. Posso te dizer o que Jesus disse, uma das evidências de quem ele vai conhecer lá no reino de Deus? Você está comigo ainda, amém? No mesmo livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46, Jesus diz, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa ovelhas de cabritos. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Você já imaginou que glorioso vai ser esse dia que a gente vai ouvir isso? Venham benditos do meu Pai, herdar o reino que o Senhor preparou para vocês desde a fundação do mundo. E aí, ele vai dizer, porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e visitaram. Preso e foram me ver. Presta atenção. Jesus não está dizendo, eu vi todas as vezes que vocês cantaram no coral da igreja. Eu estava lá quando vocês estavam, chegando lá na hora do culto. E você sentou bonitinho. E você ficou até o final da mensagem, não saiu antes. Eu estava lá quando você... Não, eu conheço vocês, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Sabe por quê? Porque nós podemos estar dentro da casa do Senhor, servindo a nós mesmos. E a gente pode dizer que está servindo Ele, mas no final das contas a gente só está servindo a gente. Quer ver um exemplo? Gente, nós precisamos de ajuda com isso. Aí a pessoa chega e fala assim, então, é que não é bem meu chamado. Sabe, fazer isso não é bem o meu dom. Aí eu olho e falo bem assim, querido, se você não faz aquilo que precisa, você só faz aquilo que você deseja, então você não está servindo ninguém além de si mesmo. Você não veio servir nem a Cristo nem sua família, você veio se servir. Porque se é para você se sentir bem pelo seu serviço, então você pode estar até dizendo que serve a Deus, mas você serve a Deus por causa de si mesmo. O filho maduro de Deus entendeu de que ele precisa ser partido. E se é partido na necessidade, o que precisa? E mesmo se não precisa, eu estou disposto a ser partido. Você está comigo ainda? E olha só, e os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber, ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos, quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-los? Sabe o que Jesus está dizendo? É que quando ele fala, entrem benditos do meu Pai, porque vocês fizeram tudo isso, eles não tinham a consciência que estavam fazendo para Cristo. Sabe por quê? Porque quando fizeram, estavam olhando para o seu irmão. Eles quando fizeram, eles fizeram com um coração verdadeiro na misericórdia. Não como que alguém que está olhando, mas falando assim, deixa eu fazer isso aqui, porque se eu fizer isso, então o Senhor está vendo. Não, Senhor, quando foi que nós fizemos isso por você? E Jesus fala, quando vocês fizeram, em verdade eu digo a vocês, sempre que fizeram para um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Você consegue entender
que Jesus está falando para os fariseus e doutores da lei naquela época, a mesma coisa que ele fala na parábola do bom samaritano. Vinha um samaritano e descia de Jerusalém a Jericó. Você está comigo ainda, amém? Veio um grupo de ladrões salteadores, bateram nele, deixaram ele semi-morto. Então estava descendo também de Jerusalém a Jericó, um sacerdote. Bom, se ele estava saindo de Jerusalém e Jericó era uma cidade muito muito desejada de se morar. Jericó era tipo Alphaville. Aqui é o quê? Ecoville? Alphaville? Aqui tem Alphaville aqui? Achei que era São Paulo só. Alphaville. Jericó era. Então tinha muito sacerdote que servia em Jerusalém, mas morava em Jericó. Se ele está descendo de Jerusalém indo a Jericó, provavelmente ele terminou seus afazeres sacerdotais. Então, quando ele termina de adorar a Deus, ó, aqui comigo, adorar a Deus, ele está descendo e vendo um homem em necessidade e ele passa de largo. Desculpa, não era um samaritano que estava descendo no começo da história, era um judeu. Você está comigo ainda, hein? E um irmão judeu dele, só que agora sacerdote, está descendo e a Bíblia diz que passou de largo, fingiu que não viu. O levita também estava descendo. Provavelmente terminou o seu serviço levítico, dizendo, não tem como eu ajudar esse homem, eu estou tão cansado de servir a Deus. E Jesus está falando, servir a quem? Você está dizendo que a gente tem que parar de fazer tudo que a gente faz aqui? De maneira alguma. Mas eu estou dizendo, a gente precisa sondar o nosso coração do porquê estamos fazendo. Se estamos fazendo de fato porque o amamos e porque amamos os nossos irmãos. Mas também dizer que não é só aqui dentro. Você sabia que a palavra eclésia significa de dentro para? Você sabia. Eclésia é os enviados para fora, os chamados para fora. Então a pergunta é, e a continuação? A continuação diz, assim também o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que forte. Ele continua dizendo, porque tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, não me vestiram. Achando enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro nu, enfermo ou preso e não socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos herdarão a vida eterna. Você consegue perceber que Jesus está falando é uma mudança de consciência? Porque mesmo que os que fizeram não tinham a consciência que era o próprio Cristo, ele está dizendo, bom, quando vocês fizeram para eles, vocês fizeram para mim. Bom, se eles fizeram sem a consciência de que era o Cristo, é porque o coração deles foi verdadeiro no que fizeram. Eles estavam comprometidos completamente com o que estavam fazendo. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, João entendeu isso que Jesus disse. E ele diz, filhinhos, não amemos nem de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é possível amar só dizendo palavras. O que significa um amor de fato e de verdade? Duas coisas. O amor de fato significa um amor que é expresso ou expressado em atitudes. E em verdade significa que a expressão da sua intenção é pura. É de fato o amor porque é transmitido em ações, mas também é verdadeira porque ela é pura. Não amemos nem da boca para fora só, ou simplesmente por palavras, mas de fato e de verdade. Sabe quando foi um dos maiores choques de realidade da minha vida? Quando eu, com 19 anos de idade, eu lembro que a gente evangelizou um pessoal na rua e um menino que estava na rua com problema de adicção de drogas,
ele aceitou Jesus e a gente não tinha onde levá-lo. Então um amigo disse pra gente, olha, tem uma clínica de reabilitação a não sei quantos quilômetros aqui, que a gente pode recebê-lo. A gente foi lá. E eu lembro que quando a gente, na verdade, não foi levá-lo. Outros amigos levaram, porque eu não pude no dia. Só deixamos ele lá. E ele conseguiu ficar. E depois que ele saiu, de 9 meses, ele me mandou uma mensagem falando, o seu irmãozinho está voltando e voltando transformado, voltando liberto. Gente, glória a Deus. Quando ele chegou, ele falou, vocês precisam conhecer o lugar em que eu conheci Jesus. E ele falava daquele lugar, e eu falei, o que eu vou fazer numa clínica de reabilitação? Eu tenho que pregar no sábado. Eu estou fazendo umas agendas agora, Deus está me usando. Eu sou o pregador dos milagros agora. A palavra de Deus está solta agora. É isso, agora eu estou me consagrando. E ele insistindo, você precisa conhecer. Você precisa conhecer esse lugar. Eu falei, tá, vamos lá. O que eu vou fazer numa clínica de habilitação, gente? Eu, Rafael, que nunca me desviei, nunca botei um cigarro na boca, nunca fiquei embriagado, eu nunca, entendeu? Casei virgem. Eu vou fazer o que numa clínica de habilitação? Eu nem sei o que é. Que droga é essa? Sei lá o que é isso. É orégano? É o quê? Eu não sei o que é a diferença. Gente, eu lembro que quando a gente chegou na clínica, a gente estacionou o carro, a gente desceu, dava para ouvir o louvor do culto deles. Eu lembro que quando eu entrei num lugarzinho alto, pequenininho, menor que a sala de oração aqui nossa, cara, a presença de Deus me invadiu. Eu vi uns homens enormes assim, forte, tatuado, chorando, ajoelhado, se derramando, gritando. Cara, se eles pudessem, ele rasgava a roupa de tanto que ele queria Jesus, aqueles homens lá. Eu comecei a chorar. Quando terminou o culto, eu lembro que quando eu estava parado assim, eu estava tão em choque que eu parei no corredor no finalzinho. O pastor, no meio do louvor, pegou o microfone, apontou para mim e falou, você! E eu olhei Ele falou, o evangelho que você sonha existe, a igreja que você sonha existe. E eu olhei aquele lugar e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu lembro que quando terminou aquele culto, eu me aproximei do responsável e eu falei para ele, cara, existe a possibilidade de eu me internar aqui? Diante de Deus eu falei. Ele falou, existe, a gente tem vaga, mas a gente precisa fazer primeiro o relatório e tal. Mas ele olhou para mim, ele viu que eu estava assim, vestido, com o rosto corado, bem. Ele falou, mas me desculpa a pergunta, você tem problema no quê? Eu falei, religiosidade. Porque eu nunca senti Deus do jeito que eu senti aqui nesse lugar. Ele falou, é porque esse lugar tem muita fome e sede pela presença dele, cara. Eu lembro que todos os sábados eu viajava da minha cidade até essa cidade. Eram mais ou menos 50 minutos de viagem, todo sábado de manhã. E eu falei, eu quero começar a vir aqui participar dos cursos de vocês, eu quero começar a servir vocês. Eu comecei a servir, e deixa eu falar uma coisa para você, aquilo transformou meu coração. Sabe por quê? Porque existe um problema, entre aspas, na nossa vida gospel, que é essa bolha. Porque é bom que nós nos relacionamos como irmãos em Cristo, glória a Deus. É maravilhoso que a gente possa vir aqui e estar como família, em comunidade. Mas sabe qual é o grande problema? É que a gente não percebe o quanto as pessoas estão destruídas do lado de fora. E por isso que a gente se torna muito fácil em julgar. É muito fácil a gente perder a sensibilidade e deixar de chorar. Porque a gente deixou de estar naqueles lugares e deixou de servir. Então é por isso que nessa noite eu gostaria de terminar esse primeiro momento fazendo uma oração, mas também abrindo meu coração para você, porque é maravilhoso o que a gente faz como igreja no sentido de congregar-se, no sentido das células. É maravilhoso. Não deixemos de fazer isso. Mas eu queria trazer uma realidade que existe famintos, sedentos, existem presos, existem forasteiros, existem muitas necessidades que às vezes na nossa vida religiosa nós não estamos tocando. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, passou uns anos, depois de um ano eu cheguei para o pastor
Aqui o pastor da casa Anderson, que é o pastor também, né, da Alcance Social, que cuida da Alcance Social, junto também com o Ministério Infantil, e a sua esposa Vanusa. Eu lembro que eu falei, pastor, eu vi que você postou uma foto no presídio, e tem como eu ir no presídio com você? E ele falou, tem sim. Eu preciso ir no presídio. Por que você precisa ir no presídio? Porque eu preciso de vez em quando sair um pouquinho do mundo gospel, da nossa vidinha bonitinha do domingo, do sábado à noite. E eu preciso estar lá no meio das pessoas e sentar com eles e chorar e me compadecer também. Porque às vezes é tão distante o que eu não estou vendo. O que os olhos não veem, o coração não sente. É verdade em alguns momentos. E ele me levou e foi maravilhoso o tempo. E depois surgiu o Lar Dona Hermínia, que é um orfanato, e muitos outros projetos, o Prato do Amor. E o nosso desejo como Alcance Jovem, eu quero dizer para você, sempre foi e sempre será um ministério que serve a igreja local. O Alcance Jovem nunca será, presta atenção nisso que eu vou fazer. O Alcance Jovem nunca será uma igreja, porque ela já é uma igreja. Ela faz parte da Alcance Curitiba, amém? E eu lembro que conversando com o pastor Anderson e o Senhor me incomodando sobre isso, sobre nós amarmos de fato e de verdade. Eu lembro que uma vez, se eu não me engano, acho que era aniversário dele. Eu pedi para levar ele para um almoço. Vou almoçar, pastor, eu quero almoçar com você. E nesse almoço eu lembro que ele sentou e ele falou assim, normal, acostumado. O que você precisa? Eu falei, não, pastor, não vim pedir nada. A pergunta que eu quero fazer é o que o senhor precisa. Como assim? Eu falei, o que a gente quer servir vocês como Alcance Jovem. E eu lembro que ele falou, Rafa, a gente precisa de recurso, obviamente, para fazer os projetos, mas principalmente de material humano. A gente precisa de corações quebrantados, que exercem misericórdia de Cristo, que olham o necessitado e aquele que padece. Sabe por quê? Lembra que a gente leu Oséias dizendo, misericórdia eu me agrado mais do que sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos? E se o que Deus estava dizendo no tempo de Oséias não era que nós, tendo misericórdia, conheceremos a Deus? E se o que ele está dizendo é nós que conhecemos a Deus, exercendo misericórdia, as outras pessoas conhecerão a Deus? A maior motivação do meu coração é que as pessoas conheçam a Jesus através da nossa vida. Essa é a motivação de Deus. Porque de um filho, ele fez muitos, glória a Deus, para que sejamos como ele é, com o coração dele. E todas as vezes que Jesus olhou por um povo que estava com carência, necessidade, ele sempre se constrangeu, ele sempre se compadeceu. A Bíblia dizia que Jesus olhava como ovelhas que não tinham pastor e o seu coração se quebrantava. As pessoas diziam, Jesus, come, você não vai comer? Eu tenho uma comida e uma bebida que vocês não conhecem. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Eu não quero que nessa noite você entenda que a gente quer falar sobre assistencialismo. Tzedakah, atos de justiça dos filhos de Deus, é 1 milhão de vezes além do que assistencialismo. Mas é a manifestação da justiça e equidade de Deus na terra como é no céu. Mas Deus não vai fazer isso sem eu e você. Você pode se colocar de pé comigo nessa noite? Eu gostaria que nós pudéssemos fazer assim uma oração antes de passarmos para a próxima parte. Eu gostaria de fazer um apelo, mas um apelo silencioso, no sentido de que você não vai vir para frente. Mas aí no seu lugar, você vai ter 2 minutos com o Senhor. E você vai fazer como o salmista no Salmo 139. Senhor, me sonda e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Senhor, eu não quero ser como aqueles homens que viram a Tua palavra encarnada, ouviram a Tua palavra encarnada, e o coração deles estava endurecido pela religiosidade em que viviam.
mas eles não estavam com os olhos abertos para ver, Senhor, que foram chamados não para acumular ou só para ser acrescentado neles. Que o evangelho não é sobre nós, mas é sobre partir, é sobre ser partido. Jesus, que o Senhor ministre no nosso coração nessa noite. Se o teu Espírito não conquistar o nosso coração, se o teu Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, ele não conquistar o nosso coração, Senhor, nós estamos orando por avivamento, mas o Senhor está desejando trabalhadores. É o que diz a tua palavra lá em João no capítulo 4. Depois que Jesus olha aquele povo que está carente da revelação de quem é o Pai, ele diz aos seus discípulos: vocês dizem que ainda falta 3 meses para a colheita. Em verdade eu digo para vocês, levantem os olhos, os campos estão prontos para a colheita. Rogue, pois, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Jesus, nós queremos ser conhecidos diante de Ti. Não porque fizemos por merecer, não porque nós conquistamos algo na força do nosso braço. Mas que a nossa misericórdia, manifestação de justiça e equidade e piedade, não seja porque o Senhor disse, mas porque nós não conseguimos ser de outra maneira. Isso é em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Senhor, nós queremos ser suas mãos aqui na terra. Nós queremos ser seus pés aqui na terra. Nós queremos olhar com os teus olhos de amor. Usa o nosso coração para fazer a tua vontade na terra como é no céu. Cetro de justiça é o teu trono, cetro de equidade e retidão diante de ti. Que todos que se encontrem conosco, se encontrem contigo, não só de palavra e de boca dizendo Jesus te ama, mas de fato, ações e verdade, a intenção mais pura do nosso coração. Para que o Senhor se manifeste e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém?